Fala, mestres, como é que vocês estão? Bom demais? Olha a maravilha que a gente está aqui hoje, ó. Estamos aqui com o instrutor, né, o Anderson da Transpes. Vamos fazer aquela entrega técnica padrão para vocês, né? Para vocês conhecerem um pouco mais sobre esse novo equipamento aqui, ó. A nova geração de equipamentos a gás, né? Montada aqui numa 4 eixos aqui totalmente diferente, né? E aqui realmente é o que vocês mais vão curtir aqui de informações. Vamos ver se a gente subdivide esse vídeo aqui, porque esse caminhão aqui, ó, ele é um dos primeiros caminhões off-roads, né, na pegada a gás aqui de Minas Gerais. Então pode ser curiosidade para vocês ter uma apresentação e aquela entrega técnica padrão para vocês aí. Vamos ver se a gente divide 2 vídeos, vamos ver se a gente faz o rodoviário também no onboard para vocês conhecerem lá. Bora lá. Então, Anderson, é o seguinte, ó, máquina nova, G410, nova geração, né, motor a gás. Tem esse controle aqui do joystick, ó. Esse controle aqui, ó, você tem tranca e destranca as portas, lembrando que nenhum Scania sobe os vidros. O trancar e destrancar as portas, o que acontece? É muito simples. Se você der 2 toques no aberto, abre a porta do passageiro. Se você apertar aqui, ó, acende a luz de segurança. Você pode perceber que a seta e as luzes lá em cima, que é muito conhecido como Três Marias, mas ali só tem 2, elas ficam acesas. À noite vai ajudar muito você para você fazer a identificação do veículo. Então aqui, luz de segurança, e aqui, ó, faz o checklist. Se vocês perceberem, ó, ele começa farol baixo, farol alto, luz de neblina, luz do teto, aí vai lá na carreta, luz de freio, aí ele começa a fazer todo o acendimento, ó. Então é bem legal. Então o checklist você ativa ele e você desativa ele por aqui. Então esse é um procedimento, um protocolo que quando você for fazer um teste operacional, alguma coisa característica, dá para você fazer. E aqui tem alguns procedimentos básicos de verificação, ó. O que vai acontecer, ó? Abre essa lateral aí para mim, por gentileza. Aqui você vai ter duas barras, né, que antigamente vinha o bastão aqui para você bascular a cabine. Aí você vai pegar essas 2 barrinhas aqui, ó, juntar para formar o bastão. Vai pegar um L que está atrás do banco do lado do passageiro, vem aqui do lado desse farol aqui, ó, e bascular a cabine. Você tira essa tampinha aqui, ó, tira essa tampinha, vem com outro contra L aqui, ó. Então o L você coloca ele aqui, roda ele para você ativar o basculamento, e toda vez que você for bascular essa cabine nova, você deixa todos os itens aqui abertos, inclusive essas laterais aqui. Caso porventura chegue um caminhão para você lá na Transpes com basculamento elétrico, aí vai vir o dispositivo aqui, ó, para você bascular eletricamente. Então os níveis operacionais aqui, ó, máximo e mínimo. Se tiver muito abaixo do mínimo, vai acusar lá no painel para você, né? Então, caso você queira completar com água misturado com aditivo sem problemas algum. O que é diferente que a galera sempre pergunta da nova Scania é que não tem a vareta de óleo de fácil acesso aqui mais. Essa vareta de óleo aqui, ela existe, ela tá lá dentro do motor, não sei se dá para vocês verem na câmera. E o que vai acontecer com essa varetinha de óleo aqui? É possível conferir o nível de óleo pelo painel, é extremamente confiável, mas tem que estar nessa condição. Um ambiente bem retinho ali, né, bem plano, e o motor desligado. Se o motor estiver quente, depois que você desligar o veículo, após 12 minutos ali você já consegue ter propriedade em conferir lá, beleza? Aqui, Anderson, é o seguinte, ó, G410, nova geração de motores a gás. Esse motor aqui, ó, tem propriedade de ciclo Otto, ou seja, o motor é um 6 cilindros, né, com um sistema de movimentação a gás, ou seja, o sistema de abastecimento a gás. 6 cilindros em linha, 410 cavalos de potência, né? E o torque máximo desse motor aqui, ó, é um pouco diferente do diesel. Então na nossa pegada operacional a gente vai sentir um pouco de diferença de torque. O diesel entrega 2.150 Nm de torque no 410 cavalos. Esse motor aqui no ciclo Otto, nos 6 cilindros, ele entrega 2.000 Nm de torque. É 150 Nm de torque a menos, então a gente pode ser que a gente sinta um pouco diferente, um pouco de diferença. O trabalho do motor ciclo Otto, ele quer trazer potência rápido ali, então a pega da nossa pegada operacional talvez seja um pouco diferente. E aqui, como ele está nos cubos redutores, será um pouco mais reduzido, porque ele está trabalhando com o CMT de 150, né, 150 toneladas. Como que eles configuraram esse trem de força? Ó, motor 13 litros, 6 cilindros em linha. Esse motor ciclo Otto novo, ele não tem freio motor. A construção do motor é diferente. Então ele é um 13 litros, 6 cilindros em linha, caixa convencional Scania Opticruise, nova geração 12 marchas, com retarder.
Então o retarder aqui é série para o motor a gás, então é bem tranquilo. 4.100 Nm de torque, montado com suspensão pneumática ou suspensão metálica, dependendo das configurações. Aqui está na metálica com 2 cubos redutores, ou seja, esse veículo aqui é o famoso 6x4, 6 pontos apoiados no chão, dos 6, 4 pontos aqui possui tração. O que é diferente aqui é os pets de gás, né? Realmente é bem diferente, até mesmo pela coloração. Como que funciona esse processo do gás aqui, ó? Esse pet de gás aqui, ele tá num entre-eixos maior, que ele tá com entre-eixo de 3,90 metros. Tem como montar esses veículos com pets menores? Tem como montar. Esses pets aqui, Anderson, o que vai acontecer com eles? São pets, esse pet aqui, o modelo dele é um Y18. Esse Y18 significa que ele tem Y118. Esse 118 aqui, ó, seria 118 litros de capacidade hidráulica dentro dele. Então ele é 118 litros vezes 8 dá 944 litros. Quando você for fazer trabalho de abastecimento, você vai perceber que, dependendo do compressor que tiver lá no tanque dependendo do compressor que tiver lá no posto de combustível, você vai perceber que ele vai caber entre 200 e 230 metros cúbicos de abastecimento de gás. O que é diferente aqui no sistema de abastecimento, que ele tem essas válvulas aqui, ó. A gente colocou essas madeiras, né? Até mesmo vocês colocaram, porque se ele for trabalhar... Aqui a gente vai fazer um teste mais pra frente, galera. Se ele for fazer trabalho no canavieiro, ele já está protegido aqui para proteger as tubulações e as válvulas, né, Anderson? Exatamente. Aqui vai ser o seguinte, ó. Essas aqui são solenoides. Cada cilindro tem uma solenoide específica. Ele vai ter a autossoma de 8 solenoides, mais uma solenoide ali no painel de gás. Essas solenoides aqui, elas são eletrônicas. A partir do momento que você desliga o caminhão a gás, automaticamente elas se fecham para proteger o sistema, trazer mais segurança operacional para o equipamento a gás. Ou seja, elas têm o fechamento eletrônico por aqui. Toda vez que você for abastecer esse veículo a gás, qual que é o processo? Você vai vir aqui na chave geral. Tá vendo aqui, ó? Aí você vai vir aqui rodar ela para o modo off. Por que tem que desligar a chave geral? Para você interromper qualquer componente eletrônico. Interrompe os componentes eletrônicos, guarda celular, desliga as iluminações internas. Vem aqui do lado, ó. E aqui você vai encontrar... Muitos frentistas aqui no Brasil ainda não conhecem esse procedimento aqui, ó. Esse procedimento desses 8 pets de gás, o que vai acontecer com eles? Eles têm 2 bicos de abastecimento. Ele tem esse bico grande aqui, ó, que é o NGV2. Esse bico NGV2 aqui, ele popularmente não é muito conhecido no Brasil, porque ele é um bico de alta vazão. Ele abastece muito rápido os pets de gás. É muito usado lá fora, Portugal, Europa. Esse NGV2 é muito conhecido. Aqui praticamente já está homologado para o Brasil, mas o bico brasileiro, ele é o mesmo bico do GNV comum, que é o bico de abastecimento de automóveis. Tá vendo esse negocinho vermelho aqui, ó? Você tira ele, né? O frentista vai colocar o bico normal, igual que abastece GNV de automóveis, e ele tem que aterrar. Sempre lembre de fazer o aterramento. Desliga a chave geral, aterra ele, observa aqui, dá uma distância de segurança para abastecer. Esse cara aqui, que é um NBR, que é o bico convencional, ele demora um pouco mais o abastecimento. Depende muito... Pode perguntar. Tem uma média de tempo, um tempo que a gente consegue abastecer esse veículo? A média de tempo aproximada aqui nesse NGV2, se os tanques estiverem quase zerados, segundo o fabricante, é entre 25 e 30 minutos. Certo. Se for no bico maior de alta vazão, 10 minutos já vai estar calibrado, porque a pressão aqui é muito alta, mesmo. Uma pergunta que todo mundo ia fazer pra gente, abastecendo aqui, ó, no NBR, né, o tempo de abastecimento a gente comentou. O que a galera ia perguntar pra gente, o gás, né, que é esse carro aqui, ele pode trabalhar no GNV, que é o gás natural veicular, igual de automóveis mesmo. Ele pode trabalhar no GNV e nos biogás, né, biometano, esses gases que a gente consegue encontrar através de resíduo de lixos, né, esses biodegradadores que produzem esse tipo de gás. E aqui, ó, vai ser o seguinte, ele vai encher os 8 pets de gás automaticamente. Apenas por esse bico de vazão aqui. Então esse aqui ele vai para uma linha, que é a linha de alta, ele vai encher os 8 pets automaticamente.
essas válvulas aqui? Então, Anderson, essas válvulas aqui vai ser o seguinte, ó. Como eu comentei com você, são 8 válvulas solenoides inteligentes para cada cilindro, ou seja, uma individual para cada cilindro, mais o painel de gás que eu vou te mostrar aqui agora. Essas válvulas aqui, o que acontece? Além dela ter o fechamento automático para garantir segurança operacional para você a partir do momento que você desliga o produto, você tem essas válvulas aqui, elas têm alívio de vazão, ou seja, essa que você vê o caninho aqui, ó, ela tem um alívio por pressão. Esses cilindros de gás aqui, ó, eles vão trabalhar numa pressão de trabalho de 200 bar. Certo. Ou seja, aqui nessa dimensão que você está enxergando aqui, ó, seria 200 bar de pressão numa linha de alta pressão. Ali de baixo ali você tem uma linha de alta e uma linha de baixa pressão. Ou seja, se der uma sobrepressão acima de 220 bar, por exemplo, essa válvula aqui, ó, que é uma válvula de pressão, ela pode aliviar a pressão do sistema. Ou se um posto de combustível, por exemplo, tiver uma alta vazão e der uma sobrepressão, essa válvula de pressão aqui realmente ela pode entrar em ação a qualquer segundo, digamos assim. Aqui o que acontece? Ela se abre, né? Que ela está fechada, ela se abre e permite a vazão gradual do gás. Vamos dar um exemplo que teve uma sobrepressão no sistema, ou o caminhão Deus o livre guarde, aconteceu um incêndio, né? É que todo mundo vai perguntar qual que é o risco de explosão e tudo mais. Aconteceu um incêndio com ele. Essa outra válvula aqui, eu não sei se dá pra você ver, ó, aqui nesse segmento aqui, ó, na minha mão. Essa outra pequena válvula aqui é uma válvula de alívio por temperatura. O que que acontece? Se tiver uma chama aqui de baixo, o que que vai acontecer com ela? Ela tem um material fundível. Esse material fundível aqui, ó, ele vai mudar a composição dele e vai permitir a vazão gradual do gás. Como é um gás metano, é um gás diferente, geralmente ele tende a subir, né? Ele é mais leve que o ar. E essa vazão aqui, ela vai diminuir a pressão do cilindro, garantindo que não aconteça nada assim de explosão, né, coisas seguras. Por exemplo, se acontecer de você romper uma tubulação, eu rompi essa tubulação, caiu alguma coisa nela, automaticamente você tem uma outra válvula aqui dentro do cilindro, que é uma válvula de pressão também. Essa válvula aqui se fecha na mesma hora, que ela vai entender que tem uma vazão, acontecer uma ruptura, ela vai se fechar. Se porventura acontecer um acidente, uma colisão frontal, tem um sensor lá na frente que comunica, né? Esse caminhão tem airbags. O sensor lá na frente, ele vai comunicar para fechar uma solenoide imediata aqui na linha de alta pressão. Vem cá para você ver, ó. Aqui, ó, você tem toda a estrutura pressurizada 200 bar de pressão. Vem aqui, ó, tá vendo essa válvula aqui, ó? Não sei se para vocês dá para ver, ó. Essa válvula aqui é uma válvula de abertura e fechamento manual. Correto. Se você fechar ela manualmente, você fecha a linha de alta pressão. Então esse tubinho que você vê aqui é o tubinho da linha de alta pressão e ele vai para o manômetro. Se você perceber, ó, ele tá ali, ó. Cada pontinho daquele ali, ó, é 200 bar de pressão. Então hoje a linha de alta, se você olhar, ela tá quase 120 bar de pressão. Conforme a temperatura ambiente, essa pressão pode subir ou pode abaixar, porque o gás que está comprimido aqui dentro, ele pode sofrer alterações por temperatura. Então ele sai aqui, ó, linha de alta pressão, passa por um manômetro e aqui ainda está com 200 bar de pressão, está extremamente pressurizado. E ele vai ali para dentro e ali dentro tem uma válvula que a gente chama de válvula redutora. O que que acontece com essa válvula, esse redutor de pressão? Ele vai reduzir a pressão, porque todo mundo que quando você for fazer um treinamento na área operacional, todo mundo vai perguntar para você como que 200 bar de pressão chega no motor. Os 200 bar de pressão vai para esse redutor de pressão. Esse redutor reduz a pressão de 200 bar para 7,3 bar. Ou seja, ele saindo na linha de baixa com 7,3 bar aqui embaixo, ele vai passar por uma solenoide, que essa solenoide que ela é responsável por fechar também quando você desliga o veículo, e ele vai ser filtrado. Você vai me perguntar assim para mim, Emerson, por que um caminhão a gás, né, tem que ter um filtro de combustível? Curioso, né? Que é gás, então teoricamente não viria sujeiras. Esse filtro aqui, o Anderson, a pegada dele qual que é? A gente sabe que os compressores de postos de combustível, eles retêm muita umidade, tem muito óleo nos compressores de combustíveis, e ele precisa ter esse filtro aqui para poder filtrar essa impureza, porque esse óleo não contaminante ou contaminante que seja, ele vai ser capturado por aqui. Então assim, passou do manômetro ali que vocês estão vendo, vai para o redutor, reduz para 7,3, que é a linha de baixa pressão, passou por uma solenoide, vem para esse filtro e depois vai para o motor.
Então assim, saiu do motor, o segmento saiu aqui da linha de baixo aqui, subiu para o motor, vai alimentar uma flauta que vai alimentar os bicos injetores, e aí acontece o fenômeno de pré-injeção de combustível. Aí é um módulo do GNV que vai fazer esse processo, é bem tranquilo esse ciclo aqui de abastecimento. Beleza? Uma dúvida que eu tô tendo é em relação à tubulação. Caso eu tenha um rompimento em trânsito, você falou que há um fechamento de uma válvula ali de segurança que vai fazer esse fechamento. Isso. Mesmo ela vai fechar independente para cada cilindro, eu consigo permanecer em trânsito? Você consegue, por exemplo, se ela teve um rompimento dessa linha aqui, ó, e ela tá conectada nesse cilindro, ela vai fechar só esse cilindro. Esse cilindro eu consigo... Os outros vão continuar normalmente. Agora, se ele tiver uma ruptura lá na linha de alta, na primeira entrada, aí é um pouco diferente. Aí realmente ele vai interromper todo o ciclo, né? Entendi. Mas se ele tiver uma ruptura da tubulação só em uma das situações, ele vai fechar ela imediatamente. Então eu continuo rodando tranquilamente. Você continua rodando tranquilamente, leva para o concessionário autorizado. Não é qualquer pessoa, mestres, que tem habilidade para poder mexer com o sistema de gás, porque aqui, ó, não é adaptado, aqui é genuíno. Então toma muito cuidado com esse procedimento aqui. Ô Emerson, no caso aqui de uma manutenção, qual que é o procedimento seguro que eu possa estar fazendo para que o mecânico venha dar manutenção nesse equipamento? Então, Anderson, o protocolo mais seguro para você fazer uma manutenção nessa máquina nova aqui com gás é o seguinte: a gente falou da linha de alta pressão e a gente falou da linha de baixa pressão. Aqui você pode ver, ó, que tem um manômetro de pressão. Esse manômetro de pressão aqui, você pode ver que a linha ela está pressurizada, ou seja, o mecânico não pode fazer um procedimento de desmontagem no sistema ali pelo fato que está pressurizado de gás. Qual que é o protocolo? O protocolo é vir aqui, ó, e fechar essa válvula. Tá vendo essa válvula aqui, ó? Ela é uma válvula de gás manual. Eu fechando ela, eu fecho a linha de alta pressão. Os outros mecânicos, né, eles vão pedir também para você fechar todas as válvulas individuais. Esse dispositivo aqui você consegue rodar e fechar cilindro por cilindro. Como eu vou te fazer uma demonstração, eu não vou fechar aqui, mas é um procedimento correto de fechar. Fechou essa linha aqui, ó, que é a linha de alta pressão, você pode perceber que o manômetro ali, ó, ele ainda está pressurizado. Ou seja, a gente tem que despressurizar a linha. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar, você vai ligar o equipamento, vai lá. A gente tem que queimar esse combustível que está na linha de baixo. Gira a chave dele aí, por gentileza. Deixa ele fazer a leitura do painel. Aí depois você dá partida nele. Ah, deixa eu ligar a chave geral antes, espera aí. A gente estava explicando, ó. Liga a chave geral. Gira a chave. Vai fazer a leitura. Beleza. Dá partida nele. Deixa ele trabalhar tranquilo. Ó, vamos ver se o procedimento é esse. Ele vai apagar, ó, apagou. Ou seja, a linha de baixa pressão aqui agora, ela tem que ter despressurizado. Aqui, Ana, você pode perceber que a pressão, ó, a pressão zerou, tá vendo? Correto. Então da linha aqui, ó, da válvula pra lá no motor não tem gás mais. Ou seja, a gente zerou essa pressão da linha de baixo. O mecânico agora pode bascular, abrir o sistema e mexer. Emerson, aquela pergunta que você vai me fazer que tá na ponta da sua língua: o motor a gás dá entrada de ar? Eu ia fazer essa pergunta também. Pelo rostinho dele aqui, eu já imaginei que ele ia fazer. O que a gente vai fazer? Vamos ver se ele dá entrada de ar. Você vai girar a chave como se fosse um motorista qualquer. Gira a chave, deixa ele fazer a leitura. Beleza, ele fez a leitura. Tá lá, o vazamento de gás, né? Pare no local mais seguro, que a gente fechou a válvula. Tenta dar partida nele. Tá vendo que ele roda seco, ó. Tem lubrificação do motor, mas não tem combustível. Correto. Desliga a chave normal. Então, teoricamente, se fosse um motor diesel, ele tinha dado uma entradinha de ar, né? Aí, o que a gente faz? A gente vem aqui, ó, e abre essa linha de alta. A gente vem aqui, roda a válvula aqui, ó. Olha lá, ó o manômetro lá, ó, subindo, ó. Ele já passou gás na pressão aqui e já foi para 120 bar, é o modo original.
Automaticamente, como ele alimentou a linha de alta, ele alimentou a linha de baixo agora, já fez a filtragem, já subiu para o sistema. Então, teoricamente, ele está pronto para dar partida. Gira a chave dele lá de novo, deixa ele fazer o reconhecimento. Vai fazer o reconhecimento de gás. Isso, dá partida nele. Ó, funcionou de primeira. A falha vermelhinha aqui, teoricamente, já apagou, né? Ó, você pode ver que não tem mais falhas nenhuma. Ele já identificou o sistema. Tudo funcionando ok. Beleza? Então o procedimento, como você viu, passo a passo é esse para fazer uma manutenção de bordo. Tem que despressurizar a linha. Não esquecer, despressuriza a linha de alta e fecha cada reservatório lá. Beleza? Como que marca o nível de gás? Tem algum sensor de rotação, alguma coisa que possa direcionar esse motor? Então, Anderson, é o seguinte, ó. Como que marca o nível de gás? Que é até curioso. Você pode ver ali que na linha de alta pressão tem um redutor. Esse redutor, ele reduz a pressão. Sim. Nesse redutor de pressão, o que vai acontecer com ele? Ele tem um sensor de alta pressão, que ele vai conseguir falar, medir certinho a pressão que está no sistema e informar lá no painel o nível de gás que o próprio sistema oferece para você. Ali mostra lá 100%, 70%, 80%. Lembrando, pode ter variações de porcentagem para mais e para menos um pouco por conta do fator temperatura e o fator concentração de gás aqui dentro. Então ele pode ter um pouquinho de diferenças ali, mas é super confiável, é bem tranquilo. Agora a gente vai conhecer o interior, né? Pra você conhecer um pouco mais lá a pegada do interior, que aqui eu acho que aqui tá bem explicadinho, né? Bora lá. Aqui, Anderson, é o seguinte, ó, cabine GH. Essa cabine GH ela é uma cabine maior, né, do que uma G convencional. E essa cabine aqui, você pode perceber que ela veio com uma geladeira. Certo. Essa geladeira de bordo aqui, ó, ela tem o sistema da geladeira dela, né? Ela tem aqui para frente e para trás para você fazer alguma manutenção interna dela. E ela tem os modos de funcionamento. Ligar a geladeira. Você escolhe o fator temperatura. Tá com 3 graus aqui, ó. Então você consegue escolher 2, 1, 0. 0 graus é bem frio. 10 graus positiva. E você vai oscilando a temperatura. Depois que ela deu um timer de funcionamento, ela mesmo tem um timer de desligamento automático para poder poupar as baterias do sistema. Ou seja, viajou, deixou o caminhão parado no final de semana, eu recomendo limpar a geladeira e desligar ela. Não deixar aí 4 dias direto, porque ela vai dar o timer dela e vai desligar automaticamente. Tranquilo? O procedimento de bordo aqui, ó, vai ser o seguinte. Deixa eu sentar mais próximo de você aqui. Pode fechar a porta? Esse processo aqui vai ser o seguinte, ó. Gira a chave dele. Beleza. Espera ele fazer a leitura de bordo. Pode dar partida nele. Ok. O procedimento, como você já conhece esse scanner, você já teve outros treinamentos com a gente. O ronco dele aqui, galera, é o seguinte, ó. Vou fechar a porta para vocês poderem ver a acústica, ó. Olha isso aqui, ó. Você só escuta ar-condicionado. Realmente o motor a gás ele é bem diferente. O ruído aqui, né, Anderson, realmente é legal demais. Bem silencioso. Bem silencioso. O processo aqui é o seguinte, uma coisa que vocês vão me perguntar: Emerson, que apito chato é esse aqui? Esse caminhão aqui, ele estava no protótipo, né, da fábrica. Vocês podem ver que ele está cheio de radar, cheio de sensores. Esse sensor aqui, ele consegue medir a leitura de faixa. Então esse aqui foi um dos primeiros protótipos que chegaram. Então ele tá com esse bip interno dele aqui. Na câmera eu não sei como que vai ser o som. Pra gente aqui ele até é um som razoável, ele até um som que é acostumável lidar com ele. Mas ele tá com esse som chatinho aqui mesmo. Então aqui vai ser o seguinte, ó. N de neutro, pra frente D de driver. Como você está com a máquina com 4 eixos, né? Com você, não sei qual que é a operação de vocês lá. Inicialmente a gente está só fazendo essa explicação. Tenta sempre dar prioridade para arrancar de primeira marcha, se possível. Já é hábito da Transpes fazer esse tipo de operação, como você dá treinamento lá. A gente já conversou sobre isso. Troca de marchas aqui, ó, modo A, modo M. Você pode escolher entre os dois modos de operação. Para cima você sobe as marchas, para baixo você desce as marchas.
Como o veículo ele tá parado, inicialmente ele não vai trocar tantas marchas assim, né? Então aqui, ó, o que vai acontecer com ele? Ele tá montado com um sistema de freio de alto rendimento que é o retarder. Então esse retarder aqui, ó, ele vai trabalhar com 5 níveis de trabalho. Não tem freio motor, que seria convencionalmente o primeiro botão aqui no joystick, certo. Mas ele tem o famoso retarder automático, que a gente vai fazer isso na prática. O que acontece? Tá vendo esse Alt aqui, ó? Se a gente ligar ele, ele prepara o retarder automaticamente para trabalhar para a gente. Certo. Ou seja, preparando ele aqui, você pode controlar ele por esse caminhãozinho aqui, ó. Esse caminhãozinho aqui que você está vendo, ele consegue regular uma descida longa de serra. Você coloca o veículo na velocidade que você quer, ou você pisa no freio de pé 2 segundos e solta, ou você vem aqui e controla ele na velocidade de descida. Ele automaticamente vai passar a usar todos os estágios do retarder para você. Entendi. Tranquilo? Você pode ativar ele no modo Alt, ou pode desativar e usar ele aqui estágio por estágio. Tranquilo? Possível. Como o motor é um motor ciclo Otto, é um motor que trabalha com biela menor do que o motor diesel, até uma curiosidade nossa é observar o comportamento dinâmico dele numa descida de serra para ver como que ele vai alongar as marchas. Vamos ver como é que a gente vai trabalhar nele. Certo. Essa luzinha, pode perguntar. Em relação aqui o freio motor. Freio motor não, ele não tem freio motor, só retarder. O retarder. Para que eu coloque ele no modo automático aqui do retarder, eu tenho que ter um estágio específico para deixar ele aqui. O primeiro estágio ele vai atuar em todos os... Não, por exemplo aqui, ó, você desligou ele e a chave está no modo Alt, que é o modo automático. Automaticamente, você acima de 15 km por hora, você pode vir aqui, ó, regular ele, que ele automaticamente usa aquela velocidade como limite. Certo. E usa todos os estágios do retarder automaticamente. Então não precisa de acionar a alavanca. Não precisa descer um estágio, porque se você trabalhar com um estágio estrangulado, você vai perder pontos no drive suporte. Ok. Beleza? Bacana. Então aqui, ó, para deixar no nível 0, regular por aqui, ou pisar no freio sinalizando que você quer limitar ele, que ele aceita também. Beleza. Usaríamos muito isso aqui em descidas de serras longas, e na situação plana eu desligaria ele e usava na mão. Virava o câmbio para o modo manual, para não ficar aquela trocação de marcha, e cravava ele na mão. Essa luzinha verde aqui, ó, ele tem um assistente de partida em rampa, ajuda muito você arrancar em rampas. Tá montado com ar-condicionado, tá com o famoso bloqueio 2 estágios. Certo. Primeiro estágio longitudinal, segundo estágio transversal, aparece todas as luzinhas lá no painel. Como a Transpes ela tem muito, mas muito caminhão traçado, essa operação para vocês é muito tranquila, né? A única diferença que eu vejo aqui, que talvez seja novidade para você, apesar que você sempre rodou com o Scania, ou conforme a gente já vem conversando, para você que isso aqui é fichinha, o primeiro estágio aqui, que é o estágio longitudinal, avalia sempre a situação de operação que você for trabalhar com ele. Antes de você bloquear o estágio longitudinal, tem que estar num piso solto, cascalho, escorregadio, área semi-off-road ou off-road para você trabalhar com o primeiro estágio. Pode fazer curvas normalmente com o primeiro estágio acionado. Evite passar de 40 km por hora. Certo. Essa regrinha que a gente passa para todos. Esse segundo nível aqui, ó, é o bloqueio transversal, muito famoso, muito conhecido como bloqueio de rodas. O segundo bloqueio aqui do transversal evita fazer curvas. Trabalha sempre com velocidade média de 20 km por hora. Sempre tenta trabalhar sem curvar para trazer mais segurança. Positivo. As mesmas condições de bloqueio, piso solto, cascalho, escorregadio. Pare o veículo e bloqueia e desbloqueie. Mas se eu posso desbloquear em movimento? Pode desbloquear em movimento naturalmente, só que em passos humanos. Velocidade de 10 km por hora ali é aceitável você desbloquear ele. Desbloquear, aí no caso para acionar o bloqueio. No caso para acionar, todo mundo recomenda-se parar o veículo, que é o modo segurança. Mas se você quiser bloquear em movimento, tem problema? Não, o manual até fala que pode. Certo. Mas bloqueie o veículo com velocidades máxima de 10 km por hora e as rodas não podem estar patinando neste momento. Se você vê que a roda está patinando, para o veículo e bloqueie. Tranquilo? Tranquilo. Esse botão aqui, ó, ele tem um TC. Se você perceber, ó, ele tem um TC que você, se apertar ele, ó, ele ativa o modo off-road.
Esse modo off-road, o que vai acontecer com ele? Às vezes você vai subir com essa prancha algo muito escorregadio e o próprio caminhão tem controle de tração. O controle de tração vai fazer correção de rodas, né, de velocidade de rodas. Às vezes nessa situação, dependendo do giro ali, ele pode embolar a marcha e cair a marcha ali e você perdeu o caminhão ali, né, naquela situação de marcha. Certo. Geralmente toda vez que você for subir algo muito escorregadio, muito patinante, geralmente você bloqueia ele antes de você subir essa situação. Mas às vezes só o bloqueio não vai ser o suficiente. Às vezes você vai ter que vir aqui no TC, ó, e apertar ele para ele ativar o modo off-road, que ele vai permitir que as rodas tracionem um pouco mais e o giro ele não cai, e o que, como é eletrônico, né, a ação, vai fazer com que o veículo não corte o binário do motor, né? Então você vai conseguir subir com mais agressividade bloqueado. Certo. Depois que você subiu ali, ó, você vem, ativa de novo, né, a tecnologia, deixa sempre o controle de tração ligado. Emerson, eu posso desbloquear em movimento? Pode. Velocidade de passos humanos. Se porventura você for desbloquear aqui e a luzinha ficar acesa, que acontece muito quando do peso em cima das luvas, você vem aqui, ó, e golpeia a direção do veículo. Só golpear ela que as luvas se soltam. Sim, não sei se já aconteceu isso com você na área operacional, já. Mas é bem comum de acontecer. Então é só dar um toque no volante que eu consigo. Golpeia o volante levinho que ele desbloqueia na mesma hora. É uma pergunta aí que muitos motoristas fazem. Realmente. A questão, desliguei o bloqueio, mas ele não desbloqueou. Então é só. É só golpear a direção levinho, passos humanos ali, que ele vai desbloquear assim. Vai aliviar o peso da luva e tudo mais. Antigamente você engrenava aqui, ó, e você, além de engrenar, você mudava os modos de operação do veículo. Aqui agora você consegue fazer o que? Mudar aqui, ó. Você vai escolher entre modo padrão. Como ele é um carro off-road, ele não tem o modo economia. Certo. Ele tem o modo padrão, o modo potência e o modo off-road, que é para uma pegada mais característica off-road. Se você perceber, o modo off-road, ele desliga o TC, olha lá, ele ativa o modo TC. Eu vou fazer para vocês que estão na câmera aqui, é o seguinte, ó. Só para vocês verem mais de perto o painel. Modo padrão. O Anderson, aperta e coloca lá no modo off-road. Isso, deixa ele aí. Ele automaticamente, como ele está no modo off-road, ele sabe que ele tem que ativar esse modo off-road de trabalho ali, que é como se você estivesse apertando aqui, ó, porque ele está numa área arenosa, uma área escorregadia, e o eletrônico vai atrapalhar ele em alguma situação da vida. Correto. Então ele já sabe dessa pega ali e ele mesmo desliga parcialmente o controle de tração, deixando você no modo off-road ativo. E no caso ele só vai desacionar quando eu desligar o veículo? Quando você desligar o veículo, ou se você mudar os modos de operação aqui, ou se você mesmo no modo off-road vir aqui, ó, e ativar ele novamente. Bacana. Beleza? Então você recomenda então que no nosso tipo de operação lá florestal, que é um solo mais agressivo, uma pegada mais forte, então eu já posso indicar os motoristas já trabalhar diretamente nessa... Você pode fazer o seguinte, dependendo da carga e do peso que você for trabalhar, e dependendo da situação, se for um dia muito chuvoso ou se for um dia atípico, pode trabalhar no modo padrão, sem problemas nenhum, uso misto, uso rodoviário, planícies. Agora, se você vê que está numa situação muito severa, você pode vir aqui. O modo potência é o modo mais agressivo, o modo para ultrapassagens extremas, um arranque muito extremo. Mas se for uma pega muito off-road, muito escorregadia, você pode virar ele aqui sem problemas para o modo off-road. Tanto é que uma pega muito escorregadia, o modo off-road vai ajudar mais você, porque ele não vai deixar o giro cair tanto, vai trabalhar nas rotações médias. Ele ativa o TC, né? Que o TC ele é ativado, o modo off-road, ele vai desligar parcialmente o controle de tração, vai ficar uma situação mais favorável para sua operação. Tranquilo? Beleza. Lógico, o motorista tem o domínio, ele pode interagir a qualquer momento. Beleza? Manual, automático, ajuda o câmbio. A gente vai fazer uma voltinha aqui só de reconhecimento, mestres. Pra gente conhecer a máquina, para ele conhecer e para mim conhecer também esses motores a gás, que é novidade para todos, e vai ser legal demais. Acho que assim, no mais, ó, para ver a média de combustível, você vai vir aqui, ó. Os meninos que estão no YouTube já conhecem o procedimento, né, o passo a passo como que faz. Então você vai vir aqui na estradinha, aí você vai ali, ó, né? Consumo, o consumo dele é um pouco diferente, ó, se vocês verem, ó. Tá dando 3,9 km por quilograma.
Então, se você perceber, Anderson, aqui ó, você tem a bolsa do airbag no volante, e olhando um pouquinho mais para cima você vai ter o famoso airbag lateral, que é o airbag de cortina. É item opcional para os scanners? Sim, mas ele vem com airbag lateral e esse aqui veio com airbag frontal. Se você perceber aqui no computador de bordo, tem como se olhar aqui, ó. A galera do YouTube aí já está acompanhando os vídeos, eles já sabem mexer nesse painel. Mas se você olhar aqui, a verificação de partida, dá ok, você consegue olhar o nível de óleo do motor. O nível de óleo eletrônico do motor é possível, só que ali tem que desligar o veículo. Certo. Depois que você desliga o veículo, ó, desliguei o produto, girei a chave de novo, ele vai fazer o reconhecimento de bordo aqui, ó, tem as indicações. Aí na hora que eu for lá, ó, verificação de partida, aí ele vai pedir para guardar 12 minutos, igual tá na frase lá, aguarde 10 minutos, que a barrinha do nível de óleo vai aumentar. Ok. Beleza? Beleza. Deixa eu ver, fora isso, né, tem os outros dispositivos de bordo e tudo mais. Tem aqui em cima os porta-objetos e tudo mais. Você tem mais alguma dúvida inicialmente? É que eu estou observando aqui que ele também tem ali, você consegue visualizar o disco de embreagem. Ah, tá. É, realmente, você consegue ver a porcentagem do disco de embreagem. Por que que acontece? Essas caixas de marchas OptiCruise, a nova geração, elas fazem arranque de primeira marcha, que é o modo padrão de funcionamento. O off-road é muito raro você ver um off-road arrancar de quarta marcha, um exemplo. Mas se você quiser configurar para o arranque de... às vezes você está lá na cana madeira ou você está na madeira mesmo. Certo. Tem como você vir aqui, ó, né, você vem aqui, veículo, engrenagem de partida. E tem como você programar, tá vendo que está no modo alto? Tem como você programar ele para toda vez que ele parar só de primeira marcha. Eu acho que dá para vocês verem aí, ó. Fazendo um arranque programado de primeira marcha, toda vez que ele para de primeira. Ele nunca para de segunda, de terceira, ele sempre vai parar de primeira. Como a sua área operacional é uma área mais severa, pode ser que você programe isso para os seus motoristas. Sempre para arrancar de primeira, sempre parar de primeira. Inicialmente vamos deixar no alto, que vamos ver como que está o comportamento da caixa versus o motor a gás. Certo. Mas se a gente vê que ele está arrancando de segunda, ou de terceira, ou de quarta, a gente interage com ele na mesma hora. Okay. Tranquilo? Beleza. Então, mestres, eu acho que no mais, assim, entrega técnica inicialmente é isso. Vou passar alguns comandos a mais para ele aqui. E vamos ver se a gente consegue fazer um onboard para vocês conhecerem um pouco mais dos detalhes. Nova geração de motores a gás. Estamos com o instrutor Anderson aqui, né, da Transpes. E a intenção nossa é o quê? Trocar informações, trocar conhecimentos, porque tudo é novidade aqui no Brasil. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. Deixa no comentário aí, vai lá nas nossas redes sociais. Vai lá no meu Insta, Emerson Fonseca Oficial, vou deixar as redes sociais do Anderson aqui também. E conta com a gente aí, deixa um comentário bruto o que você achou dessa entrega inicial. E bora pro próximo, né? Bora lá.